E por fim temos a realização, que é um tipo de relacionamento que vai possibilitar eu conectar o processo de negócio, realização do pagamento, com o serviço de faturamento. Então, uma vez que eu realizo o pagamento, eu estou apto a executar o serviço de faturamento. Ok? Bom, então agora vamos para os relacionamentos de dependência. Então, nós temos primeiro o serving, né, que é um relacionamento de servidão, né, onde né, um determinado elemento ele é servido por outro. Né? Então, um elemento fornece sua funcionalidade a outro elemento. Então, há uma dependência direta aí, né? Uma relação mestre-escravo, né? Onde um acontece na medida em que o outro é executado. Tá? É aplicado tanto para o aspecto de comportamento quanto para o aspecto da estrutura ativa. Então, eu posso ter esse relacionamento de servidão, né? Um elemento ativo sendo servido por outro elemento ativo, e um elemento de comportamento sendo servido por um outro elemento de comportamento. Tá? Isso, né, é para atender esse requisito básico, né, dos relacionamentos de dependência. Descreve como, né, eles são suportados ou suportam ou são usados por outros elementos. Tá? Temos também o elemento de relacionamento acesso, access, né, que pode ser representado dessas três formas. Então, modela a capacidade de comportamento e elementos de estrutura ativa para observar ou agir sobre outros elementos de estrutura passiva. Então, eu vou acessar um determinado elemento de estrutura passiva a partir de um elemento, né, de um comportamento, né, de um elemento ativo. Né? Então, indica que um processo, uma função, uma interação ou serviço, veja que processo, função, interação ou serviço são elementos de comportamento ou evento, né, pode fazer algo com elemento de estrutura passiva, por exemplo, criar um novo objeto, ler um dado do objeto, escrever ou modificar um determinado elemento, né, de um banco de dados, okay? Excluir um determinado objeto. E a influência, né, é um outro elemento, pode ser, eu posso ter tanto uma influência positiva quanto negativa. Então, um elemento ele vai exercer, vai afetar a implementação de outro de forma positiva ou negativa. Tá? Então, temos aqui exemplos, né, dos três elementos de relacionamento de dependência. Então, vimos inicialmente a servidão, né, o serving, que então, a partir do momento, né, que eu tenho aqui essa interface, né, de acesso, né, interface de acesso a um determinado serviço da camada de aplicação, então eu tenho aqui a interface pagamento, tá? ela vai servir, né, como ponto de acesso para o papel cliente. Então o cliente ele se serve dessa interface para fazer uso de um determinado serviço, né, para efetuar um determinado pagamento. Okay? O acesso aqui temos então o processo de negócio que vai acessar, né, um objeto, né, de negócio fatura. Então o objeto de negócio é acessado pelo processo, né, criar fatura. Então criar fatura, tá, vai gerar, né, uma fatura, um objeto fatura. Então nós temos aqui essa dependência, né? O objeto fatura, ele é gerado, ele é acessado, ele é obtido por meio do processo criar fatura. A influência pode ser positiva ou negativa, nesse caso, nesse exemplo aqui temos influência positiva, né? Onde, né, nós temos, né, aqui, né, um exemplo, né, de elementos do aspecto motivacional. Então, o aspecto, né, de motivação, que aqui representados, né, por objetivos ou metas, né, redução de custos, tá, e melhoria de satisfação dos clientes. Então, são dois objetivos ou metas, né, da motivação, okay, que são influenciados pelo recurso atribuir assistente pessoal. Então, atribuir assistente pessoal é, desculpe, um requisito. É um requisito, né? Atribuir assistente pessoal é um requisito que vai influenciar positivamente a redução de custo, como também a melhoria da satisfação dos clientes. Ok?
Então, esses são os elementos de dependência. Bom, os elementos dinâmicos são representados aqui pela triggering e flow, disparo e fluxo. Descrevem dependências temporais entre os elementos dentro da arquitetura. Né? Então, o disparo é uma relação temporal causal entre elementos. Então, eu tenho aqui a fatura solicitada, né? E um disparo aqui para gerar fatura. Tá? Disparo para gerar fatura. E aí depois, a partir do momento em que esse processo gerar fatura, o processo gerar fatura é um processo de negócio executado, isso vai disparar enviar fatura. Okay? Então tudo começa com o evento de negócio fatura solicitada. Então o cliente solicita fatura por meio, né? Então gera-se esse evento. A partir desse percebido esse evento, gera-se uma fatura. Uma vez que essa fatura é gerada, um novo disparo, né, esse relacionamento de triggering é gerado no sentido de agora, né, que eu possa realizar o processo e enviar a fatura. Okay? E o fluxo, o flow, né, que representa a transferência de um elemento para outro. Então temos aqui uma função de negócio, aceitação da requisição, é um fluxo, né, ou seja, é uma transferência, né, uma requisição para a função tratamento financeiro. Tá? Então, a aceitação de requisição, da requisição, né, ela vai, né, estar relacionada, né, vai representar uma transferência, né, uma informação que vai ser uma mensagem que vai possibilitar agora fazer com que essa função, né, tratamento financeiro, possa ser executada. Né? Isso vai acontecer desde que, né, eu tenha, né, essa aceitação da requisição. Então, a função aceitação de requisição acontece. Então, uma vez que ela acontece, um fluxo é gerado no sentido agora de executar o tratamento financeiro. Quando há essa aceitação da requisição, aí gera-se, produz-se o objeto requisição aceita. Né? Então, essa requisição aceita, né, uma informação que é produzida pela execução aqui da aceitação da requisição, que é uma função de negócio. Okay? Bom, temos outros relacionamentos, a especialização, associação e junção. Especialização ela indica que um elemento é um tipo particular de um outro elemento, é um relacionamento pai-filhos. Né? Então eu tenho, né, aqui o exemplo do seguro, okay? O objeto de negócio, ele é especializado em seguro de bagagem ou seguro de viagem. Ou é um caso particular, né? Um seguro de bagagem, um seguro de viagem é um caso particular de um seguro. Então, tanto o seguro de bagagem quanto o seguro de viagem guardam as características gerais de um seguro. Mas além disso, o seguro de bagagem ele tem algumas características específicas, né? Com relação ao tamanho, né? Peso que suporta, etc. E o seguro de viagem, né? Que mantém os dados, né? E as características, né, do seguro, mas além disso também define a sua própria estrutura, né, de dados, né, e características. Tá? Então a especialização é uma forma, né, de se materializar um relacionamento pai-filho, né, onde há uma herança. Então aqui seguro de bagagem e seguro de viagem vão herdar as características de um seguro, de uma classe superior, seguro, e além disso também vão agregar aquilo que é pertinente a cada um deles. Okay? A associação, né, então representada aqui por esse elemento, relaciona, né, um relacionamento não especificado aquele que não é representado por outro relacionamento do Arquimede. Então, se eu quero fazer uma associação simples, né, por exemplo, entre a apólice e o objeto segurado, né, não é um relacionamento de dependência. Né, a apólice não depende do objeto segurado, né, não há relação de dependência. O fato é que a apólice é uma identificação, é um nome de identificação, um objeto de identificação do ponto de vista da seguradora. Né?
e que se vincula, se associa a um determinado objeto segurado. Então não é um relacionamento de estrutura, não é um relacionamento de dependência, né, não é um relacionamento dinâmico. Tá? Então é um outro tipo de relacionamento, que no caso aqui é uma associação simples. E por fim, né, nós temos relacionamento do tipo junção, que pode ser uma junção e ou. A junção e, então, é esse círculo, né, todo pintado, preto, né, escuro, e a junção ou é o círculo, né, vazio. Né? Então, círculo preenchido, cheio, né, na cor preta, é a junção e o círculo sem preenchimento, né, com fundo branco, é a junção ou. Né? É usado para conectar relacionamento do mesmo tipo. Então, se eu tenho aqui o serviço de faturamento, serviço de negócio faturamento, serviço de negócio vendas, serviço de negócio finanças. Então, a partir do momento em que eu entrego o serviço de vendas e o serviço de finanças, eu estou apto a entregar o serviço de faturamento. Então, eu realizo, uma vez que vendas e finanças são realizadas, né, eu vou realizar agora o serviço faturamento. Ambos devem acontecer, é uma junção, nesse caso aqui é uma junção e. Então, tanto o serviço de venda quanto o serviço de finanças devem acontecer para que haja o faturamento. Tá? Então, esse é o E. E situações onde cabe opção, né, ou um ou outro, aí eu utilizo essa outra forma de representação. Ok? Bom, então com isso a gente fecha aí essa descrição dos elementos da linguagem de modelagem Archimate para arquitetura corporativa. Alguns exemplos aqui para que vocês possam, enfim, ter uma noção, né, de aplicação dessas estruturas. Bom, exemplo de motivação. Então temos aqui representado neste diagrama, né, um conjunto de elementos conectados que representam uma situação, né, hipotética. Tá? Então envolve que todos parte dos elementos do aspecto de motivação. Então temos aqui stakeholders, cliente e diretoria. Aqui temos os elementos motivadores. Então o que motiva o cliente? A satisfação, ele estar sendo satisfeito, né? Então esse é um aspecto motivador. O que motiva a diretoria? O direcionador, satisfação do cliente. Então ele busca isso, né? Porque ele sabe que havendo a satisfação do cliente, o cliente vai adquirir mais, vai ser fidelizado, ele vai proporcionar um melhor retorno. Um outro direcionador para a diretoria é o lucro, tá? E o direcionador para a diretoria é metas de vendas. Então, esse é o direcionador, metas de vendas. É claro que o que ele busca é sempre fazer com que essa meta seja aumentada. Mas aumentar a meta de venda, isso já é, né, um objetivo. Né? Então, o direcionador é a meta de venda, o direcionador é o lucro, a lucratividade, o direcionador é a satisfação do cliente. Tá? Bom, para satisfazer o cliente, aí nós temos como objetivo ou meta melhorar a consistência dos dados, né? Para que a gente possa estar oferecendo cada vez mais um serviço personalizado. Né? Para que haja lucro, temos como definição aqui de objetivo reduzir custo de manutenção, manutenção, né, de equipamento, manutenção, né, de maquinário, enfim, manutenção de pessoal, de infraestrutura, e a redução de custo com pessoal, né, que é um outro objetivo. Então, esses objetivos aqui, né, esses dois objetivos, à medida em que eles acontecem, né, isso vai contribuir para que haja essa lucratividade. Bom, na sequência aqui temos dois princípios. Né? Então temos um princípio para essa situação aqui, né? Para esse exemplo hipotético. O registro único para cada elemento de dado é um princípio. Tá? Então é o registro único para cada elemento de dado, é um princípio que vai nortear o quê? A realização desses objetivos. E o princípio, o uso de aplicações comuns, é o princípio que vai nortear a realização deste objetivo, reduzir o custo de manutenção. Tá? Além disso, temos aqui, né, o elemento requisito. Né, dados do CRM devem ser mantidos centralizados.
Então, o CRM é o sistema aí de gerenciamento, né, de relacionamento com o cliente, né, o sistema de relacionamento com o cliente. E esse requisito, né, que os seus dados devem ser mantidos centralizados, né, isso, né, claro, vai estar contribuindo para o uso de aplicações comuns, ok? E temos aqui também, né, que as aplicações compartilhadas por todos os produtos é um requisito, okay, que vai realizar, né, o que vai possibilitar o alcance desse princípio uso de aplicações comuns. Exemplo de arquitetura que envolve arquitetura de negócio, né, com o ponto de vista da arquitetura de funções de negócio. Então, envolvendo a arquitetura, a camada de negócio, então são todos os elementos aqui, né, a camada de negócio, os elementos da camada de negócio estão sempre na cor amarela, por padrão, nada impede você estabelecer outras cores, né, mas pelo padrão do Archimate, os elementos da camada de negócio estão na cor amarela, os elementos da camada de aplicação na cor azul e os elementos da camada de tecnologia na cor verde. Então aqui nós temos os atores de negócio, intermediário e cliente, e eles vão desempenhar o papel nesse sistema aqui de corretor e segurado. Então, se considerarmos a situação aqui como sendo relativo a uma empresa de seguro, então o intermediário aqui desempenha o papel de corretor, né, pode ser uma empresa de um corretor individual, uma pessoa, pode ser uma empresa, né, que atua nesse segmento, e o cliente desempenha o papel de segurado. Né. Eu vejo que aqui, agora, eu tenho aqui uma organização, né, representada aqui pela seguradora, né, eu coloquei aqui uma seguradora SPGTI, então já abrimos uma seguradora, né, uma empresa de seguradora, e vamos aqui dentro, né, visualizar um outro ator, que é o atendimento front office, né, é o contato direto tanto com o papel segurado quanto com o corretor. Aí eu tenho a função manter relação com corretores, então a seguradora ela precisa disso, e manter relação com o cliente, né, que é o que vai possibilitar que ela possa vender os seus produtos, né, os seus seguros. E temos aqui também o ator retaguarda, back office. Né. Esse aqui o cliente nem o corretor tomam conhecimento. Mas é através deles que nós realizamos aqui as funções de gerenciamento de apólice, gerenciamento de ativo, gerenciamento, processamento de requisição, né, a função gerenciamento financeiro. Tá? E percebam que há, né, entre eles aqui, né, uma troca, né, de dados sempre necessárias para que uma função seja executada. Por exemplo, para manter relação com corretores, eu preciso acessar os dados do cliente, a partir da função de gerenciamento de apólice. Então ele fornece aqui nesse sentido os dados da apólice. O mesmo acontece com a manutenção da relação com o cliente. Eu preciso dos dados do cliente da apólice por meio do processamento de requisição. E aí eu faço a avaliação da requisição, né, de um novo seguro, dependendo das características do cliente. Okay? Então há sempre essa troca, né, entre gerenciamento de ativo e gerenciamento financeiro, né, a troca aqui principalmente de recurso financeiro. Né? Okay? Bom, uma outra visão aqui, né, principalmente envolvendo os elementos da camada de negócio. Então eu tenho aqui para a mesma empresa de seguradora, né, o cliente, tá, que é o ator de negócio, okay, que vai acessar, que pode desempenhar o papel de segurado ou reclamante, enquanto o papel de segurado, ele vai contratar um determinado serviço, né, um determinado serviço aqui, né, de contratação. Okay? Então nós temos aqui, sendo representado por esse componente, um produto de serviço, que tem o serviço de contratação, a pólice de seguro, tá? E também o serviço de tratamento de requisição. Então no momento da contratação ele desempenha o papel de segurado. No momento de tratamento de uma requisição, por exemplo, se houver algum sinistro, ele tem um papel de reclamante. Se ele está contratando, então eu tenho um processo aqui, fechar um contrato, ele vai formalizar a solicitação, criar contrato, assinar contrato. Tá? Se é o tratamento de uma requisição, né, houve algum acidente, né, se ele está reclamando, né, se tem algum sinistro, né, então eu tenho esse processo aqui que envolve esse conjunto de subprocessos. Registrar sinistro, aceitar, valorar e pagar, ok?